Quanto vale uma empresa? Existem 5 métodos para se avaliar uma empresa. O primeiro é o contábil, ou patrimonial, onde avaliamos a empresa a partir do balanço patrimonial dela, o que ela tem de patrimônio líquido, seja pelo valor contábil ou ainda mais utilizado pelo valor dos ativos do mercado. O segundo método é por liquidação. Esse método ele é bastante utilizado, também é chamado de porteira fechada. Por quê? Porque analisamos tudo que a empresa tem de bens, de ativos, tudo que ela tem a receber, ou seja, todos os direitos e todas as obrigações dela, o que ela tem a pagar, os empréstimos e os deveres dela. O terceiro método é o método de mercado. Esse método ele é restrito às empresas de capital aberta, pois avaliamos de acordo com o valor da cotação dessa empresa no mercado, vezes o número de ações que ela tem no seu balanço. Assim chegamos ao valor dela pelo valor de mercado. O quarto é o método de avaliação por múltiplo. O método de múltiplo, primeiro vale ressaltar que para ele ser utilizado, temos que ter uma operação que ocorreu no mínimo em um ano, do mesmo segmento e que possamos comparar com a empresa que está sendo avaliada agora. O múltiplo está totalmente relacionado com quanto essa empresa vale de acordo com o número de faturamentos dela, ou o número de lucro líquido dela, ou até mesmo o número de EBITDAs dela. Assim podemos comparar uma operação que aconteceu e uma operação atual. Temos que tomar muito cuidado com a avaliação pelo múltiplo. Por quê? Porque podemos ter empresas que são do mesmo segmento, mas que têm marcas muito diferentes ou têm capital humano muito diferente. Um bom exemplo é se compararmos o múltiplo de uma empresa de refrigerante Pepsi e uma empresa de refrigerante Coca-Cola, poderíamos dizer que as duas valem o mesmo EBITDA ou o mesmo faturamento, mas as marcas influenciam muito mais do que o múltiplo. O quinto e último método é o método chamado fluxo de caixa descontado. Esse método ele é o mais utilizado. Por quê? Porque ele é muito mais abrangente e ele contempla, além da empresa internamente, contempla aspectos de mercado e aspectos que influenciam o negócio da empresa. Basicamente, o fluxo de caixa descontado, ele olha o histórico da empresa em termos do que ela operou, quais foram os resultados dela, olha o mercado dessa empresa, ou seja, qual a tendência, qual o pressuposto que essa empresa tem no segmento que ela está, projeta o seu lucro futuro através do histórico e através do mercado e considera ainda o quanto essa empresa precisa estar reinvestido no seu negócio para continuar a operar, seja investimento em maquinário, chamado CAPEX, seja investimento em capital de giro, que considera o prazo de pagamento e o prazo de recebimento, o quanto essa empresa precisa de caixa de giro para poder operar. Isso influencia diretamente no valor da empresa. Todos esses aspectos são fechados com o risco. Então, a empresa está no mercado de acordo com o risco que depende do negócio dela. Esse risco, basicamente, ele vai ponderar o capital do sócio, o capital próprio, e se tiver um capital de terceiro na empresa, o empréstimo vai impactar também o capital de terceiro no negócio. Podemos perceber que o método fluxo de caixa descontado ele é mais amplo e mais completo. Por isso, ele acaba sendo um método mais utilizado. Como ele olha toda a cadeia, ele vai contemplar o aspecto interno da empresa e vai contemplar todos os stakeholders que estão em volta da empresa. Quando utilizar o valuation? Uma das aplicações mais comuns da avaliação de empresa, do valuation, é no mercado de compra e venda de empresas. Para uma empresa ser vendida, ela precisa saber quanto vale, que vai ponderar e apoiar a decisão se ela vai à venda ou não. Comprar também. Então, quando uma empresa quer comprar outra, ela precisa saber o valor dessa segunda para a tomada de decisão da compra do negócio. Outro aspecto, também bastante utilizado, que é necessário, inclusive o valuation, é o processo de fusão. Quando duas empresas decidem fazer uma fusão, elas precisam saber quanto cada uma vale. Por quê? Porque a nova empresa, fruto da fusão, vai ter X participação de uma empresa e Y participação de outra, que é o que vai definir o que cada uma vai ter na nova sociedade. Outro aspecto está relacionado com a viabilidade do negócio. Hoje temos no mercado muitas empresas que, infelizmente, eles são inviáveis, ou seja, eles estão destruindo o valor. O valuation mostra se uma empresa ela é rentável, ela é lucrativa, se ela gera caixa e se ela tem perenidade. Se ao elaborarmos um valuation detectamos que o valor da empresa ele dá negativo, podemos considerar que financeira e economicamente essa empresa ela é inviável. Outra aplicação bastante utilizada é de solução societária.
Quando um sócio está em desacordo com o outro e precisa sair da sociedade, é necessário saber qual o valor das cotas desse sócio para que isso possa ser negociado ou entre os sócios remanescentes ou que isso vá ao mercado para uma empresa de mercado possa entrar nessa sociedade. Outra aplicação é busca por fundo de investimento. Quando uma empresa tem capacidade para crescer e ela entende que ter um investidor financeiro vai acelerar esse crescimento, ela faz avaliação, mostra para um fundo e um fundo vê a perspectiva desse ativo, entendendo que esse ativo vai ser rentável e vai fazer com que esse ativo valorize mais no tempo. E por último, e não menos importante, é utilizar o valuation como uma forma de fazer uma ferramenta de gestão, ou seja, gestão baseada no valor. Como o valuation ele dá um mergulho de diagnóstico dentro da empresa e mostra todo o aspecto dela, passado, presente e futuro, ele permite que a partir desse diagnóstico nós possamos fazer um plano de ação estratégica a médio e longo prazo e periodicamente fazemos a avaliação dessa empresa. Assim nós podemos ver quais ganhos nós tivemos com as ações que foram colocadas.